A liderança de uma igreja, ela só vai investir em acústica e sonorização se ela tiver noção da importância que isso tem para a própria vida dela. Não sei, acho que quase todos de vocês já perceberam isso. Quando o visitante entra na igreja, ele senta onde? Lá no fundão, né? E onde é que é o pior som da igreja? Tem igreja que é em todo lugar, né? Tem igreja que você entra que o som é ruim em qualquer lugar que você vai. Você senta ali é ruim, você senta aqui é ruim, no meio é ruim, no fundo é ruim. Mas tem umas que lá no fundo, normalmente o pior é lá atrás. É onde o camarada senta, tá certo? Então, a gente precisa compreender a importância de um bom sistema de sonorização para que quando o camarada sentar lá atrás, o cara que precisa conhecer Jesus sentar lá atrás, ele receber um som com qualidade, receber um som que tenha inteligibilidade, ou seja, que ele possa compreender aquilo que está sendo dito, e não só dito, como também cantado, que a música é parte fundamental do culto. E às vezes, a banda está tocando lá, aquele SPL, o volume altão, você só escuta barulho, mas você não sabe se tem guitarra, se tem violão, você está vendo os caras lá. Mas está aquela massa de som embolada, que você não consegue entender, definir a música. Isso tudo afasta as pessoas da igreja. Eu estava conversando com algumas pessoas ali atrás, e a gente estava dizendo isso. Aliás, o rapaz estava me dizendo isso, que tem gente que deixa de ir à igreja por causa do som. E é verdade. Você imagina você entrar numa igreja onde toda hora o cara passa na frente da caixa acústica e dá microfonia. Aqui não deu, né? Notaram? O evento de som, se desse microfonia, podia despedir a gente, né? Não deu. Então, assim, a gente precisa estar atento para essas coisas. A importância da sonorização, ela precisa atrair a pessoa, não espantar a pessoa. Eu fui vizinho de uma igreja uns anos atrás. Essa igreja era de esquina. Eu morava numa casa de esquina, e a igreja era na outra esquina. E uma vez, eles estavam tocando lá tão alto, mas tão alto, que eu, dentro do meu quarto, eu medi 105 dB. Dentro do meu quarto, devia estar uns 20 metros de distância da igreja do outro lado, que não tinha uma parede que não tinha janela. Agora, você imagina como é que estava lá dentro. Aí eu bati na porta, um dia lá eu bati na porta da igreja e fui conversar com o pastor. Falei, pastor, me apresentei a ele, falei, olha, eu sou Davi Fernandes, eu trabalho com sonorização, mas só pode ficar tranquilo que eu não vim vender nada para o senhor. Eu só vim lhe dizer por que a sua igreja está vazia. Porque o senhor está arrumando inimizade com os vizinhos, por causa do som alto. Sentei com ele, conversei, expliquei para ele, está muito alto. Aí falei, tinha medido 105 dB na minha casa, e aí eles começaram a trabalhar com um som mais baixo. Quer dizer, você espanta as pessoas. Às vezes a pessoa não consegue nem entrar na igreja, porque quando ela chega na porta da igreja, toma aquela pancada, não entra. Aí não entra. Tá certo? Então, se a liderança da igreja não compreender isso aí, a gente não consegue desenvolver um trabalho adequado de áudio e acústica. Qual é a relevância de tudo isso? Que a mensagem, o que eu já falei aqui com vocês, já comentei, falada, cantada, representada, qualquer forma que você use para a mensagem ser pregada, ela precisa chegar com clareza e de forma agradável aos últimos lugares, que é onde normalmente senta o visitante. Concorda comigo? Vocês concordam? Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, a gente precisa entender isso para seguir adiante. Bom, como a gente vai falar de planejamento, eu coloquei uma definição aqui que eu encontrei no livro desses autores, São Vicente e Santos, uma edição de 94, diz o seguinte, que planejar é estabelecer com antecedência as ações a serem executadas. Então isso aí, na nossa atividade de planejamento, da implantação de um novo sistema de som e acústica na igreja, isso é fundamental. A gente precisa saber as etapas que a gente vai percorrer para chegar no nosso objetivo final, que é o quê? É uma igreja que seja adequada acusticamente com um sistema de sonorização de qualidade. Tá certo? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso aí, é definir com antecedência o que a gente vai fazer. Depois estimar os recursos a serem empregados, e aí quando a gente fala de recursos aqui, a gente está falando de recurso financeiro, mas também de outros tipos de recursos, como recurso material, recurso humano, tudo isso. Porque não adianta você gastar 100 mil reais em equipamento numa igreja, em termos de equipamento de som, e o pessoal não sabe operar. E a gente,
Aí, voltando a falar lá do som vivo, tem um testemunho interessante de um rapaz que a igreja já tinha um equipamento muito antigo, e aí alguém apareceu lá e ofereceu a eles um sistema de som. Estava usado, mas era um sistema de boa qualidade, uma mesa digital, caixas melhores. E o pastor se empolgou e comprou o equipamento. Só que ele não pensou num detalhe. Ninguém na igreja sabia operar uma mesa digital. Ninguém sabia. Então eles tiveram problemas por causa disso. Aí um irmão da igreja que não entendia nada de som, nunca tinha mexido com som na vida, fala assim, não, vou resolver, vou tomar isso para mim, vou assumir esse negócio. Então ele começou a trabalhar no som, começou a estudar tudo que ele podia acerca de sonorização e começou a desenvolver um trabalho lá. Já conseguiu melhorar bastante o sistema deles, já consegue operar a mesa com qualidade. Então, não adianta a gente gastar uma fortuna com equipamento e esquecer dos recursos humanos. Na minha igreja, há 2 anos, de 2 anos para cá, a gente vem implantando um sistema de som novo lá, implantamos a parte acústica, que é projeto do meu amigo David, que vai falar para vocês mais tarde. Implantamos a parte eletroacústica com o sistema de som, e agora a gente está na fase do treinamento do pessoal. Então a gente já providenciou curso para alguns deles, eu mesmo já dei treinamento para eles. Esse ano nós vamos ter um novo curso lá. Então, esse ano a gente está investindo no pessoal, porque não adianta eu ter um sistema moderno se o pessoal não sabe usar. Ok? Já viveu isso também? Fala, pode falar. Pois é, ele está dizendo aqui que foi em São Paulo, para quem está aí atrás e não ouviu, que foi em São Paulo e comprou equipamento que ninguém sabia mexer. E não adianta, encosta. Sabe uma coisa que é muito comum? É assim, na igreja o pastor fala muito alto. Aqui não tem nenhum pastor que fala alto não, né? Tranquilo, posso falar à vontade, né? Aquele pastor que fala muito forte, né? Aí a primeira solução que oferecem para o cara diz assim, pô, meu pastor fala muito alto, eu não sei o que fazer. A primeira opção que oferece para o cara é o seguinte, bota um compressor na voz do cara. Aí você vai lá e compra um compressor. Tá, e aí? Como é que usa? Como é que usa? Aí eu cansei de ver, eu acredito que o Aldo e o David também tenham visto muito. Você vai nas igrejas e o que tem de equipamento encostado, porque ninguém sabe usar, é um negócio de doido. E é dinheiro que vai sendo jogado fora. Então, hoje você chega na sua igreja lá, aí você tem uma mesinha ciclotron. Não era para rir não, gente. Obrigado. Não era para rir não. Você tem uma mesinha ciclotron lá, e aí você quer comprar um negocinho melhor, aí o fulano lá que é seu amigo, que entende de som, porque um dia na vida, entende de som, que um dia na vida ele fez o som na festa de aniversário do filho dele, aí ele diz assim, não, mas você tem que comprar a mesa XYZ. Aí você vai lá e compra a mesa XYZ, o som continua ruim. Aí não, a culpa é da caixa, a sua caixa é ruim. Então você tem que comprar a caixa JW cassete. Aí você vai lá e compra a caixa JW cassete. E aí você vai comprando. E o som nunca fica bom. Nunca fica bom. Você vai gastando dinheiro. Vai gastando dinheiro. Vai gastando dinheiro. Por quê? Porque você não se planejou. Você não sabe onde quer chegar. Quer dizer, você até tem uma ideia. Não, eu quero um som bom. Tá, e aí? Isso é muito vago, concorda comigo? Então a gente tem que pensar nisso com carinho e planejar. Eu queria contextualizar a nossa conversa. E eu queria que vocês pensassem sobre isso. Qual é o contexto das nossas igrejas hoje? Inserido na sociedade, e como é que a gente se insere nessa questão toda? O que vocês pensam a respeito disso? Um de cada vez, gente. Espera aí, todo mundo junto não dá. Vamos lá, um de cada vez. Não pensa? Nunca pensou? A igreja tem vizinho? Tem vizinho? Tem muita igreja que não tem, né? Mas a maioria tem. Tem vizinho? Tem vizinho. Como é que é o vizinho? O que o vizinho pensa da sua igreja? Vive telefonando por disque silêncio. Aí chega um camarada e diz assim, não, então a gente tem que isolar o som, que o som não pode vazar para a igreja do vizinho. Aí você constrói parede dupla em volta da igreja toda, bota areia entre as duas paredes, isola tudo. Aí o som não sai. Beleza, você resolveu o problema com o vizinho, mas ele não sai. Se ele não sai, onde é que ele está? Lá dentro. E aí ninguém entra. E quem está dentro sai. Porque é uma loucura. O som, se ele não está vazando, ele está rodando aqui dentro.
E aí você vai ficar louco lá dentro. Concorda? Então, esse é o contexto. A gente não pode pensar na igreja como uma ilha. A igreja não está isolada da comunidade. Então, eu tenho que pensar para dentro, sim, claro. Eu tenho que pensar na saúde auditiva daqueles que estão frequentando dominicalmente a igreja. E eu tenho que pensar nos meus vizinhos. Eu tenho que dar testemunho à vizinhança daquilo que eu estou pregando. Eu tenho que respeitar o meu vizinho. Tá certo? Então, a igreja toda está inserida nisso. Como é que a gente resolve esses problemas? Pensando na acústica da igreja, num sistema de som adequado e trabalhando em função disso aí, para alcançar esse objetivo. Então, vejam só. Vocês concordam com essa frase aqui? Que a gente vive num mundo barulhento? Eu botei uma imagem ali só para vocês terem uma ideia. Alguém já viu um negócio desse aí? O cara passa de bicicletinha ali, aí vem aquela zoeira assim, você acha que vem um carro de um trio elétrico. Aí quando você vê o cara na bicicletinha, com os falantezinhos ali, ó, fazendo uma barulheira danada. A gente vive num mundo barulhento. Tem igrejas que são localizadas em avenidas de grande movimento, como é o caso da minha. Quando você abre a porta e passa o movimento de carro na rua, o ruído vem para dentro do templo e aí começa a competir com o sistema de som. E aí você tem que começar a abrir volume, para compensar o barulho que está entrando. Então essa é uma realidade que a gente vive. Tá certo? Sem contar aquela questão de, toda vez que o culto vai começar, o povo está conversando, né? Aí o nível de ruído vai lá para cima. Aí quando você começa o culto, normalmente tem que puxar o volume até lá em cima, para o pessoal, opa, está começando o culto, baixar a conversa, para depois você voltar com o volume mais embaixo. Então, a gente vive num mundo barulhento. Isso é um problema, é uma questão, tá? Que eu quero que vocês pensem sobre ela. Um outro detalhe importante, interessante, e isso é uma coisa que eu venho falando desde a AES. Para quem não conhece, a AES é a Audio Engineering Society, é uma associação internacional que visa fomentar o áudio, a ciência, o áudio como ciência. E nós temos uma seção brasileira da AES, o Aldo é até secretário-geral, secretário da AES, e a AES vem promovendo desde 2008, Aldo, a primeira vez que nós fizemos, ou foi 2009? O som nas igrejas. Foi 2008, né? Desde 2008, a gente vem tendo, em toda a AES, o que foi uma tremenda vitória para a gente, um espaço para a gente discutir sonorização dentro das igrejas. E desde a AES de 2008, quando eu participei lá, eu venho falando sobre isso aqui, que houve uma mudança na liturgia do culto. Antes, há alguns 30 anos atrás, a gente chegava na igreja, você encontrava um coro, um órgão, às vezes um piano. O pastor não era pastor, era reverendo e ficava de toga. Então o cara, era isso aqui, ó. O cara entrava e falava sem microfone. A igreja era pensada para projetar a voz, acusticamente que eu estou falando, para projetar a voz do fulano sem ele precisar de microfone. Se eu tirar esse microfone aqui e continuar falando no meu nível normal de voz, vocês não vão me ouvir, principalmente o pessoal que está no fundo. Vocês estão me ouvindo aí? Tem alguém me ouvindo aí? Está me ouvindo? Ou está lendo meus lábios? Está me ouvindo ou está lendo meus lábios? Vocês estão me ouvindo aí, David? Tá, beleza? Está chegando aí? Mais baixinho. Então, porque essa é uma sala que ela não foi projetada pensando nisso. Antigamente os templos eram pensados assim, para fazer a projeção da voz chegar, a voz falada também, a voz de coro, o coro chegar no fundo. Hoje, o que acontece com as igrejas? Hoje ninguém mais constrói igreja, né? Pouquíssimas denominações constroem igreja. O cara vai, compra um galpão, aluga, e aquilo ali vira igreja. Então, precisa de outras coisas. A liturgia do culto, que antes funcionava de um jeito, hoje funciona assim, ó. Banda, onde você tem percussão, guitarra, contrabaixo, violão, guitarra lá na ponta, bateria, 4 vozes. E às vezes você tem isso aqui num espaço menor que esse. Você tem tudo isso num espaço menor que esse, cada um com um cubo, e o baterista... Tem baterista aqui? Tem? Tem baterista aqui? Eu vou pedir para os bateristas irem ali fora tomar uma água. Vocês podem fazer isso? Não? Bicho, baterista larga a mão, cara. O salão é pequenininho ali. Pô, aí a música tá legal, né? Aí o cara
solta a mão, dá vontade de descer lá e tomar a baqueta do cara. Mas é verdade ou não é? Bateristas, façam uma autocrítica. É verdade ou não é? É verdade. Você não? Mas também não é só o baterista, não. Aí o meu amigo Fernando Bersan aqui, que gosta muito desse tema, guerra de volumes, o que acontece muito é aquela questão, né? Você tem lá, cada um está com o seu cubo, né? Aí eu estou tocando aqui meu violãozinho e o guitarrista está do meu lado aqui. Aí o cara não está se ouvindo, né? Pô, não estou me ouvindo. Aí vai lá, pega a guitarra dele e aumenta. Aí o tecladista que está lá, eu que estou aqui, o baixista que está lá, a gente só ouve guitarra agora. Aí o que a gente faz? Cada um vai no seu instrumento, faz o quê? Aumenta. E vai aumentando. E vai nessa. Vai aumentando. Vai aumentando. Chega uma hora que não dá para aumentar mais. E a igreja você começa a perceber o seguinte, que os primeiros bancos vão ficando vazios, né? Está todo mundo socado lá no fundo. Isso quando está do lado de fora. Porque ninguém aguenta ficar aqui na frente. Por causa do volume alto. Tá? Isso tudo é consequência. Uma coisa vai puxando outra. Tá certo? Então mudou a liturgia do culto, mas as nossas cabeças, enquanto líderes, não se adaptou a essa mudança em termos de infraestrutura para o culto. O que é infraestrutura para o culto? A sala onde você vai fazer o culto, os equipamentos que você vai usar no culto, toda a parte de infra mesmo, ali, de apoio ao culto, você não pensa mais nisso. Você acha que se ligar duas caixas, falou, beleza, está ótimo. Não é assim que a maioria pensa? É. Enquanto que som é igual a roupa sob medida. O que fica bem em mim, com certeza não vai ficar bem no David Dissler, que é mais baixo e mais magro do que eu. E com certeza a roupa que ele usa não vai nem entrar em mim. Então, uma coisa pode funcionar bem num lugar, mas não vai funcionar bem em outro. Depois o Aldo vai falar sobre acústico, o David também, e vocês vão pensar mais sobre isso. Uma outra questão que a gente precisa pensar é que a qualidade musical na igreja também evoluiu. Hoje a gente tem músicos excelentes. Antes a gente tinha basicamente piano, teclado. Hoje a gente tem músicos que tocam vários instrumentos e músicos de qualidade dentro das igrejas. Às vezes temos também músicos que são músicos profissionais que tocam música secular, tocam em orquestras. O pessoal da Assembleia de Deus tem muita gente que toca em orquestra. E o cara se acostuma com um padrão de qualidade lá fora. Aí quando vem para cá, ele já não encontra esse padrão. E aí começam os conflitos entre nós, que somos operadores de som, a maioria, e o pessoal que é músico. Por quê? Porque eles querem uma coisa, a gente quer outra, e a gente não se entende. O fato é que a qualidade musical melhorou, mas a gente também não acompanhou. Aí é mais uma coisa para falar mais para você que é técnico de som. Vocês, que tipo de música você ouve? Que tipo de música você escuta? Se você trabalha com som, você tem que ouvir tudo, mesmo que você não goste. Só um parêntese. Então, a qualidade evoluiu e a gente está meio que parado, tá? Essa aqui é uma outra... Essas igrejas aqui, que eu vou mostrar para vocês, gente, é tudo em Brasília e em Campinas, lá onde o David e o Aldo moram, tá? Não tem nenhuma aqui do Espírito Santo. Falou? Isso aqui não acontece aqui, não. É só lá em Campinas e Brasília que acontece. Então, ó, você encontra isso aqui. Isso aqui, com certeza, não foi uma sala pensada para culto. É uma sala que a igreja alugou, que tem uma coluna no meio, o pé direito é baixo, e está lá. Essa aqui é em Brasília. Essa é em Campinas. Tá vendo? Mesmo esquema. Pé direito baixo, pisos reflexivos, colunas no meio. Tá? Que são salas que não foram pensadas para culto. Elas simplesmente aconteceram. Essa, então, eu adoro. Essa, para mim, é top de linha. Essa é top de linha. Você vê, ó. O quê? Tem alguém dessa igreja aqui? Essa igreja aqui é lá de Campinas também. Tem alguém de Campinas aqui que veio? Não, né? Olha que coisa linda isso aqui. Azulejo, gente. Tem mais de 1,5 m. Tem mais de 1,5 m de azulejo. O detalhe é o seguinte, em volta da igreja toda, todo o templo é assim, ó. Azulejo. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Repara o piso.
Então, assim, não se pensa nisso. Você constrói a igreja e pronto. E não pensa que... Depois que o cara constrói a igreja, fala assim, ih, rapaz, tem que botar som. Aí a gente que rala, né? Aí quando não fica bom, a culpa é nossa ainda. Essa igreja aqui, eu posso falar de... Essa igreja é no Espírito Santo. Essa é a minha igreja, antes do projeto ter sido executado. Então você observa a minha igreja. Essa foto foi tirada de dentro do batistério. Então você tem aqui paredes paralelas, lisas, piso frio, um rebaixamento em gesso, que é um concentrador acústico, tem um formato de uma parábola, né, que reflete o som para cá. Vidro lá no fundo todo. E aqui em cima, no púlpito, também é tudo em mármore. Aquele mármore bem belezinho, né? E aqui em cima tinha cubo de baixo, cubo de guitarra, cubo de teclado, cubo de violão e bateria acústica. Tinha tudo isso aqui em cima. Imagina como é que era, né? Algumas coisas a gente não pôde mexer. Por exemplo, a gente não pôde mexer no rebaixamento. Então a gente tirou toda a parte de cubos aqui, colocamos uma monitoração para o fone de ouvido, colocamos um tratamento acústico aqui, como eu falei, projeto do David, baseado no princípio do espalhamento, difusores, né? E lá atrás, aqui, colocamos um monte de difusores lá também e conseguimos melhorar bastante essa acústica aí, sem ter que mexer na estrutura, né? Que era tabu. Tá certo? Então, isso aqui é inadequação das salas de culto. As igrejas não são pensadas para ter música, para ter teatro, para ter coreografia. Não são, e a gente faz tudo isso. E as igrejas não são pensadas nesse sentido. A outra coisa é isso aqui, ó, estagnação tecnológica. Tá vendo que mesa novinha aqui? Que beleza? Que espetáculo. Essa mesa deve ter uns 20 anos de uso. Olha o cabeamento lá atrás, que maravilha. Tá vendo? Isso também é na minha igreja, era na minha igreja também, tá? Então eu posso falar à vontade. Olha a outra aqui. Essa mesa aqui até que está em bom estado, mas é uma mesa antiga. É uma mesa que deve ter aí 20 e tantos anos de uso também. Olha essa. Essas fotos são fotos de um ano. Um ano atrás, mais ou menos, um ano... Tá? São igrejas, não são igrejas grandes, mas são igrejas para 300 pessoas, em média, que continuam com equipamentos que compraram há 25 anos atrás. Olha aqui o estado disso. Essa aqui o pessoal mais antigo deve lembrar. Essa aqui, ó. Quem lembra disso aqui? Qual a igreja que nunca teve um amplificador Delta? Fala aí. Quem nunca teve um amplificador Delta na igreja? Tá ali, ó, um Delta aqui embaixo. Tá aqui, ó, um Delta aqui embaixo. Meu primeiro amplificador, tá? Aqui, ó. O Delta. Amplificador, olha, tape deck, cara. Isso está lá no rack da igreja até hoje. Tá lá. Aí quando o irmão chega para cantar, traz um pendrive. Ih, meu irmão, onde é que a gente bota isso? Isso aí. Isso aqui é outro ponto fundamental, que a gente já vem comentando. Despreparo dos operadores de som. A gente vai usar o equipamento e não sabe. Quem lê manual aqui? Até tenho medo de perguntar. Ô, rapaz, olha só. Ó, surpresa. Normalmente ninguém levanta a mão. Manual é chato de ler, eu sei que é, mas a gente tem que ler, cara. Vai usar o equipamento sem mexer no manual? Não, é verdade. O que ele está falando aqui. Primeiro a gente vai lá e futuca, né? Aí quando tem um... Beleza. A gente vai lá e futuca. Aí quando não consegue, aí pega o manual. Não é isso? A gente precisa ler o manual, a gente precisa entender aquilo que a gente está fazendo. A gente precisa compreender os princípios que estão por trás daquilo que a gente faz. Então, meu amigo, eu tenho uma comunicação a fazer a você. Infelizmente, se você quer continuar trabalhando com som, você tem que estudar. Tem que ler. Tá? Para saber o que você está fazendo. E essa aqui, para mim, coroa tudo. Olha só que maravilha. Qual é o produto final de tudo aquilo que eu falei lá para vocês? Para quem não está enxergando, eu vou ler para você. Jesus não é surdo. Ore baixo. Respeite os ouvidos dos outros filhos de Deus. Isso é em frente a uma igreja evangélica, tá? Então, o produto final de tudo isso, inadequação da sala, equipamento de má qualidade ou muito antigo, despreparo do operador, tudo isso resulta nisso aqui, ó, nesse tipo de coisa. Baixa qualidade do produto final. Ou seja, você vai ter som muito alto e pouca qualidade. Tá certo?
Vamos ao que interessa? Então, olha só. Planejamento não é para qualquer um, tá? Estou dizendo assim, você não vai colocar um cara que é desorganizado para planejar nada. O cara desorganizado, como é que ele vai conseguir organizar alguma coisa? Não vai. Então você tem que escolher uma pessoa para gerir esse processo. Também não adianta você ter um colegiado para gerir o projeto de atualização acústica, implantação de sistema, seja lá o que for, que você vai fazer, como você vai denominar isso. Você não precisa de um colegiado, porque colegiado, você quer ver um negócio para não resolver nada, marca uma reunião. Marca uma reunião. Não quer resolver, marca uma reunião. Você não vai resolver nada. No final, alguém vai chegar e vai bater o martelo, sozinho. É sempre assim. Então, escolhe um cara para gerenciar tudo isso aí com poder de decisão. Isso, claro, que cabe à liderança da igreja. É o pastor da igreja, junto com a liderança, que vai dizer assim, olha, quem vai gerenciar esse processo é o fulano de tal. Ele vai resolver tudo. Tá certo? Então, a primeira coisa é definir alguém para controlar esse negócio aí. Depois, você precisa definir um objetivo específico, até onde você quer chegar. O que a gente vai fazer? A gente vai demolir a igreja e vamos fazer uma nova. Pensando em acústica, botando sistema de som. Não, não é isso. Aí é muito para a gente. Não, a gente só vai quebrar uma parede para resolver. Não, também não. Vocês tem que resolver o problema sem mexer na estrutura. Esse é o objetivo. Tá certo? Então, normalmente, quando a gente senta com o cliente para definir, ele diz, olha, até aqui você pode ir. Não pode mexer no rebaixamento. É muito comum isso. O rebaixamento é intocável. Não pode mexer no rebaixamento, não pode mexer no púlpito, não pode mexer não sei aonde, não pode mexer... Beleza, é difícil de fazer, mas você sabe até onde você pode ir. Então define lá um objetivo onde você quer chegar. Não, a gente vai fazer um tratamento acústico sem mexer na estrutura básica e a gente vai colocar um sistema de sonorização completamente novo. Beleza, está definido então. Depois que você definiu esse objetivo, a gente precisa identificar o público-alvo. Quem são aquelas pessoas que usualmente fazem manuseio do equipamento? É o pastor, que prega todo domingo. É a ministra de música, que ministra todo domingo. É o pessoal da banda, que toca todo domingo. Né? Esse é um público. E tem também, a gente tem que levar em consideração também, quem fica sentado lá todo domingo ouvindo aquilo tudo. Então, é normal a gente conversar com as pessoas e saber quais são as suas demandas. Você senta com um camarada lá, com um cara que é músico, e diz assim, bicho, o que você acha que está faltando? O cara vai desfiar um rosário para você, cara, tu tem que ter paciência. O cara vai desfiar aquele rosário, não, porque isso, porque aquilo, vai falar mal do outro baixista, vai falar mal não sei o quê, ele nunca está errado. Mas tudo bem, você está ali para ouvir. Você ouve o camarada, anota aquilo que for pertinente. O que não for, você deixa para lá. E vai fazendo isso com os músicos, faz com os cantores, faz com o pastor. Por exemplo, tem pastor que não gosta de monitor alto, tem outros que gostam. Então, às vezes o pastor fala assim, não, pô, mas aqui para mim, o monitor está muito alto. Às vezes é só uma questão de baixar o volume. Resolve o problema. Desculpa. Então, assim, conversa com o seu público-alvo e consulta a igreja. Claro que você não vai consultar a igreja toda, faça uma amostragem. Conversa com um irmão aqui, com um irmão ali. Irmão, o que esse irmão tem achado do som da igreja? E, invariavelmente, a pessoa vai dizer assim, rapaz, é muito alto. Invariavelmente vão falar isso para você. E aí você começa a identificar quais são as dificuldades que a igreja vê com relação ao som. O que ela gostaria de ter em relação ao som. Por exemplo, eu, como todo brasileiro, eu gosto muito de um grave batendo no peito, né? Mas lá na igreja, por uma questão de segurança, a gente colocou todo o rack de equipamentos na galeria. Na galeria, o grave chega diferente para mim. Quando o grave está bom para mim na galeria, ele está estourando lá embaixo. Então, se eu fizer a mixagem pensando em mim, eu estou no sal. Daqui a pouco vai estar metade da igreja subindo para... Pô, trabalha direito aí. Então, você tem que saber como é que as pessoas sentem o som que você está fazendo ou onde você quer chegar. Porque baseado nisso, você vai ter um parâmetro para direcionar o seu trabalho futuro. Tá certo? Que eu já comentei com vocês, né? Avalia a pertinência das demandas. Vai ter demanda que são viagem, né, cara? Aí você, uma igrejinha de 8 de largura por 15 de metros de comprimento, pé direito de 4 metros, aí você vai conversar com o baixista. Tem baixista aqui? Tem? Água, cafezinho.
Já saiu um ali? Não pode voltar, cara, eu estou brincando. Então, você conversa com o baixista, o cara diz, rapaz, eu sinto falta daquele peso, eu quero um Gallien-Kruger, daquele grandão. Cara, não rola, né? Não dá. Então, você tem que avaliar aquilo que é pertinente. Tem coisa que as pessoas vão pedir a você, que vão dizer a você que gostariam, que são impossíveis por várias razões. Às vezes por razões técnicas, porque aquele ambiente não comporta. Às vezes por questões financeiras. Às vezes o cara vai querer um negócio que é uma fortuna, que não está na realidade da igreja. Então tem várias coisas que vão ser impossíveis de ser feitas por várias razões diferentes. Mas a gente tem que avaliar cada uma, tá certo? E aquilo que que não for pertinente, a gente descarta. Mas tomando cuidado, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com gente, né? Então, a gente tem que tomar o cuidado de explicar para o demandante lá, aquela pessoa que fez aquela colocação, de dizer, olha, cara, isso não vai dar para fazer por causa disso, 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 disso e disso. E explicar. E, normalmente, assim, 90% dos casos, as pessoas aceitam as suas explicações e ficam na boa. Eu tenho um guitarrista na igreja que detesta tocar com fone. Ele detesta tocar com fone. Aliás, eu não conheço um guitarrista que gosta de tocar com fone. Nenhum gosta. Eu até entendo por quê. Eu sei que muda o timbre, compreendo tudo isso. Só que uma coisa é o guitarrista estar tocando na igreja, na adoração, outra coisa é o guitarrista estar tocando num show. São coisas diferentes. Eu entendo que quando o cara está na igreja tocando, ele está ali para servir, em primeiro lugar, a Deus, e em segundo lugar, para servir os irmãos, a igreja. Agora, se eu estou aqui, estou fazendo um som, que a igreja toda está... Eu não estou servindo, estou servindo a mim mesmo. Concorda comigo? Normalmente, quando a gente explica... Então, esse rapaz toca muito bem, e quando a gente estava implantando os fones de ouvido, ele veio conversar comigo. Ele falou, poxa, Davi, mas vai mudar o timbre da caixa? Aí eu sentei com ele e falei, bicho, vai mudar. Eu não vou te enganar, vai mudar. Você não vai gostar. Mas isso é para o bem da igreja, por causa disso, 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 disso. Ele falou, bicho, eu não gosto não, mas eu vou tocar. E ele toca todo domingo, ele toca com fone, não reclama. Aí, em novembro passado, eu recebi a visita na igreja dos Vencedores por Cristo, foram tocar lá. E o guitarrista da banda virou para mim e falou assim, cara, se for possível, será que você não pode pegar a caixa da guitarra, colocar numa sala separada, fora do templo, microfonar essa caixa e jogar para o meu fone o som da caixa da guitarra microfonado? Falei, bicho, vamos tentar. Aí tem uma sala que a gente pôde usar, a gente colocou a caixa lá, puxamos o sinal para ele e microfonamos e jogamos para o fone de ouvido. O cara ficou feliz da vida, realmente o timbre melhorou, e aí depois a gente gostou tanto da ideia que a gente passou a usar isso na igreja, a gente tem usado assim, e esse menino que toca com fone, veio me perguntar outro dia, Davi, o que vocês fizeram com a guitarra, que a guitarra melhorou assim, 90%. Eu falei, não, a caixa, a gente está microfonando. Ele nem sabia que a gente estava microfonando. A caixa fica escondida, ninguém vê. Então, assim, a gente vai tentando resolver as demandas das pessoas dentro daquilo que é possível. O que não é possível, a gente não faz. Então, o planejamento é importante nisso, tá? Para você definir aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer. Beleza? Até aí? Tranquilão? Depois que você identificou as demandas que são plausíveis, cara, depois que você identificou as demandas que são plausíveis, você vai buscar a razão disso. Por exemplo, o pessoal reclama que o som está alto no palco. Está alto por quê? Porque está todo mundo aumentando suas caixas. Está aumentando por quê? Porque eu não estou me escutando. Não estou me escutando por quê? Por causa de mascaramento. Mascaramento, aí pronto, aí começa. Aí você vai procurar resolver os problemas, tá certo? Depois que você definir isso aí, agrupa em 3 áreas. Acústica, eletroacústica e recursos humanos. Como eu já falei, não adianta a gente investir na acústica e na eletroacústica e esquecer do pessoal que vai mexer nisso tudo. Tá bom? Então, divide essas demandas nessas 3 áreas para você poder seguir. Eu estou falando aqui para o cara que está planejando, tá? Então, quando você vai planejar, você vai pensar em soluções gerais. O que é uma solução geral? Por exemplo, eu falei da questão aqui, o volume no palco está alto, porque todo mundo toca com cubo, aí o cubo tem a questão do mascaramento. Tá, como é que eu posso resolver isso? Vamos diminuir o volume no palco. Tá, vamos diminuir. Como é que a gente faz isso? Fone de ouvido. Rapidinho assim, você sabe que... Não, a solução geral é o seguinte, vamos botar fone de ouvido.
Agora, como é que vai fazer? Que equipamento vai usar? Quantos canais vão ser? Aí é outra história, é uma área mais técnica. Então, você vai propor, como gerente do projeto, o seguinte: nós precisamos de uma solução com fones de ouvido. O cara que for implementar isso, ele que vai pensar lá se vai botar, como é que vai botar, e como vai fazer, tá certo? Levanta os custos aproximados de tudo isso que você pensou, isso é importante fazer, tá? Nessa fase aí é interessante a gente verificar aquilo que pode ser feito com mão de obra voluntária e aquilo que pode ser feito, vai precisar ser feito com mão de obra remunerada. As igrejas têm pessoas muito hábeis. Então, a gente, dentro da igreja, no meu caso lá, eu precisei fazer um rack de madeira, eu tinha, na equipe de som, inclusive, um rapaz que é marceneiro. Muito bom, o cara fez o móvel, e depois, quem quiser ver, está lá na Igreja Batista Taparica, é só lá olhar. Troço perfeito que ele fez. E a gente só pagou o material, tá? E houve outros serviços que a gente precisou pagar o profissional. Então, agora, independente da mão de obra ser voluntária ou remunerada, é importante que o cara seja um especialista. Não adianta você pegar um curioso. Ah, não, eu vou dar o meu tempo. Eu vou fazer toda a instalação elétrica do seu novo sistema de som. Tá, beleza. Você é eletricista? Não, eu sou padeiro. Identifique os custos fixos da igreja, água, luz, energia, salários, pagamento de funcionário e os custos variáveis, que são os mais difíceis. Que por exemplo, quanto é que gasta o ministério? Quanto é que gasta o Ministério de Música na igreja? Um mês gasta X, aí no mês seguinte não gasta nada, aí no outro mês gasta o triplo. Não tem como a gente mensurar muito. Mas a gente precisa ter uma noção de quanto é que os ministérios vão gastando para a gente saber que margem você vai ter para trabalhar a questão dos investimentos na área de sonorização e acústica. Então, depois que você identificou os custos da igreja, a gente vai ter uma visão clara da capacidade de pagamento dela. Quer dizer, a igreja pode se comprometer a pagar quanto por mês? R$ 1.500 por mês a igreja pode pagar? Pode pagar R$ 3.000 por mês? Tá? Estou acabando. Após este levantamento, saberemos quando poderemos iniciar os trabalhos. Né? Daqui a um ano a gente pode começar a comprar. Hoje a gente não pode comprar nada. Aqui é uma outra ideia: estabeleça um fundo. Você tem lá um saldo positivo mensal de R$ 10.000 na igreja. Então, separa, por exemplo, R$ 1.000, todo mês a gente vai separar para o fundo para fazer a acústica e o som da igreja. Bota numa conta separada, guarda lá, todo mês vai juntando aquele dinheirinho lá, vai poupando. Envolva a igreja no projeto, mostra para a igreja a dificuldade que é sonorizar. Todo domingo, antes da gente fazer o sistema novo, na igreja nossa lá, todo domingo a gente matava um leão. Fazer aquele sistema funcionar era uma aventura. Então, mostra isso para a igreja. Depois envolve a igreja nisso. Lança uma campanha para a troca do sistema de sonorização para acústica. Tá? Quando você passar para a fase de contratações e aquisições, você vê quanto é que eu tenho em caixa. Eu tenho R$ 50.000 em caixa. Então, aquilo que eu puder comprar à vista, compra à vista. Por quê? Porque você vai poder negociar descontos melhores. Tá certo? Então, eu tenho um dinheiro em caixa lá, eu preciso fazer um investimento inicial. Está definido no projeto quanto eu preciso comprar primeiro as caixas de som, por exemplo. Então, eu vou lá, se eu tenho dinheiro em caixa, eu posso negociar um desconto melhor, tá? Para pagamento à vista. No caso de parcelamentos, tem que ser, lógico, né? Tem que ser feito dentro da capacidade de pagamento da igreja, senão a igreja quebra. E nesse caso, se você vai parcelar, não conta com a campanha para isso. Você pode estar com a campanha em desenvolvimento, e estou com uma estimativa que vai entrar R$ 4.000 por mês da campanha. Então vamos fazer a prestação de R$ 4.000. Aí não entra os R$ 4.000, você está no sal. Tá? Então, cuidado com isso. E, para terminar, é um relatório financeiro minucioso. Tudo aquilo que você gastou, vai anotando, para no final você ter um balanço completo daquilo que você gastou e para poder até prestar contas à igreja sobre isso. Tá certo? Valeu, gente. Obrigado. Meus contatos estão aí. Identifique os custos fixos da igreja, água, luz, energia, salários, pagamento de funcionário e os custos variáveis, que são os mais difíceis. Que por exemplo, quanto é que gasta o ministério? Quanto é que gasta o Ministério de Música na igreja? Um mês gasta X, aí no mês seguinte não gasta nada, aí no outro mês gasta o triplo. Não tem como a gente mensurar muito.
Mas a gente precisa ter uma noção de quanto é que os ministérios vão gastando para a gente saber que margem você vai ter para trabalhar a questão dos investimentos na área de sonorização e acústica. Então, depois que você identificou os custos da igreja, a gente vai ter uma visão clara da capacidade de pagamento dela. Quer dizer, a igreja pode se comprometer a pagar quanto por mês? R$ 1.500 por mês a igreja pode pagar? Pode pagar R$ 3.000 por mês? Tá? Estou acabando. Após este levantamento, saberemos quando poderemos iniciar os trabalhos. Né? Daqui a um ano a gente pode começar a comprar. Hoje a gente não pode comprar nada. Aqui é uma outra ideia, estabeleça um fundo. Você tem lá um saldo positivo mensal de R$ 10.000 na igreja. Então, separa, por exemplo, R$ 1.000, todo mês a gente vai separar para o fundo para fazer a acústica e o som da igreja. Bota numa conta separada, guarda lá, todo mês vai juntando aquele dinheirinho lá, vai poupando. Envolva a igreja no projeto, mostra para a igreja a dificuldade que é sonorizar. Todo domingo, antes da gente fazer o sistema novo na igreja nossa lá, todo domingo a gente matava um leão. Fazer aquele sistema funcionar era uma aventura. Então, mostra isso para a igreja. Depois envolve a igreja nisso. Lança uma campanha para a troca do sistema de sonorização para acústica. Tá? Quando você passar para a fase de contratações e aquisições, você vê quanto é que eu tenho em caixa. Eu tenho R$ 50.000 em caixa. Então, aquilo que eu puder comprar à vista, compra à vista. Por quê? Porque você vai poder negociar descontos melhores. Tá certo? Então, eu tenho dinheiro em caixa lá, eu preciso fazer um investimento inicial. Está definido no projeto quanto eu preciso comprar primeiro as caixas de som, por exemplo. Então, eu vou lá, se eu tenho dinheiro em caixa, eu posso negociar um desconto melhor, tá? Para pagamento à vista. No caso de parcelamentos, tem que ser, lógico, né? Tem que ser feito dentro da capacidade de pagamento da igreja, senão a igreja quebra. E nesse caso, se você vai parcelar, não conta com a campanha para isso. Você pode estar com a campanha em desenvolvimento, e estou com uma estimativa que vai entrar R$ 4.000 por mês da campanha. Então vamos fazer a prestação de R$ 4.000. Aí não entra os R$ 4.000, você está no sal. Tá? Então, cuidado com isso. E, para terminar, é um relatório financeiro minucioso. Tudo aquilo que você gastou, vai anotando, para no final você ter um balanço completo daquilo que você gastou e para poder até prestar contas à igreja sobre isso. Tá certo? Valeu, gente. Obrigado. Meus contatos estão aí.